Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe 2x20 do Will e do Sam Hart. Essa aqui é uma edição comemorativa do Will e do Sam Hart, que fazem 20 anos de carreira. Eles são duas comemorações. São os 20 anos de carreira e faz 10 anos que eles lançaram o 2x10, que comemorava os 10 anos de carreira de cada um. Os dois artistas, eles têm traços completamente diferentes, eles têm narrativas completamente diferentes, mas são amigos e se juntam para mais essa produção. Eles já têm outras revistas, outras histórias, outras coisas que eles já criaram juntas. E nesse caso a gente vai acompanhar 3 histórias. São 3 histórias que se unem não só pela comemoração, mas pela carga emotiva que acho que os dois autores imprimem. Primeiro, a história do Sam Hart, que tem aqui mostra um pouco da trajetória dele nesses últimos 10 anos e tal. Ele vai trazer um conto que vai se passar numa infância, provavelmente inspirada na própria infância do Sam, lá na Cornualha, na Inglaterra, mas a trama ela vai envolver tanto o lance da memória, da infância, e da imaginação, de piratas e tal, quanto a perda. Alguns medos infantis que acabam ficando em segundo plano, acabam sendo menores perante o medo da própria realidade. Eu gostei muito tanto da história, do desenvolvimento, que vai ser um recorte muito pequeno nesse momento, um momento de férias, que toda a família está reunida, mas que pode ser o fim, sem que ninguém saiba. Talvez eles nunca mais voltem a se encontrar. É bem interessante, bem pesado, por assim dizer, por ser real. E aqui a gente tem as cores também, que eu achei que ficou bem legal, do Flávio Costa, que dá toda essa composição, essa aguada e tal, essas pinceladas que dão toda essa composição mais onírica até para a história. Passando pelas outras duas histórias, a gente tem um traço bem diferente, né? O Will, enquanto o Sam ele traz um certo realismo, embora numa simplificação de traços, o Will simplifica mais ainda com traços angulosos. Ao menos esse era o início da carreira e agora ele tem esses ângulos de uma forma mais fluida. E é bem interessante ter acompanhado essa trajetória do autor. Bem, nesse caso ele vai resgatar 2 personagens, o Sideral Man, no caso, um super-herói que ficou muito, muito tempo afastado da Terra, e quando ele volta, ele tem que descobrir o que aconteceu com os parceiros dele e o que vai ser para o futuro. Isso aqui abre uma possibilidade enorme para a continuação, né, de histórias de super-heróis nessa pegada mais cartunesca que o Will ele já trabalha, e é bem interessante. E depois a segunda história é um dos personagens que ele mais desenvolveu nesses últimos 10 anos pelo menos, que é o Demetrius Dante, que é um detetive do impossível. A versão mais cartunesca, mais cômica talvez, embora não tenha tanto humor, mas é a versão brasileira do Dylan Dog. E aqui ele vai, né, o Guilherme Kroll e o Lisson Zene vão fazer o roteiro para essa história que vai misturar um grande quest no meio de um jogo de tabuleiro que o Demetrius Dante tem que fazer. Legal, divertida a história, e também abre possibilidades para mais continuação, para mais histórias desse detetive. Que bem, quem acompanha o canal já deve ter visto várias dessas histórias que eu já comentei aqui. Enfim, esse foi 2x20, Will e Sam Hart, edição comemorativa de 20 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe a Odisseia de Gonçalo Bombom, do Vander Antunes, lançada pela Ultimato do Bacon com uma Trem Fantasma no finalzinho de 2024. E aqui a gente tem uma história que vai misturar... Bem, imagine se o Tarantino ele se encontrasse com o Guy Ritchie
e os dois resolvessem fazer uma história ambientada no Brasil da década de 50. E é mais ou menos isso que vai acontecer. A gente vai acompanhar o Gonçalo Bombom, que é o herói dessa história, que não gosta de ir na igreja porque ele tem medo que ele não quer que ninguém guie a vida dele, nem Deus. E aí ele deixa a família lá, vai se encontrar com a Sergipana, que é uma prostituta da cidadezinha onde ele mora. Não consegue ficar com ela porque ele não tem dinheiro. Encontra um galo de briga e resolve oferecer o galo de briga para fazer uma galinhada. E essa seria o grande pagamento que ele daria para Sergipana. Acontece que esse galo de briga é de um grande coronel da cidade, e aí a gente vai encontrar mil e uma confusões, porque ele vai ser contratado para tentar encontrar esse galo de briga pelos dois capangas do coronel. Ao longo de toda a história, ou pelo menos grande parte da história, a gente também tem elementos de se beber não case, porque o Gonçalo bebe tanto que não lembra de nada do que aconteceu, e aí é só com o decorrer da narrativa, da revista, que ele vai perceber que ele, na verdade, era o grande culpado por ter desaparecido com o galo. É uma história muito divertida, engraçada, o encadeamento dos acontecimentos é muito bizarro, é quase beira um surreal, pela forma que a gente acompanha esse protagonista e os dois capangas que estão do lado dele, pelo menos por um bom tempo. E aí a gente vai chegando mais pro final da história, que tem esses elementos meio tarantinescos, que eu não vou revelar mais. Lá pro final a gente ainda tem alguns textos, né, falando de quando foi que encerrou a briga de galo, isso aqui em 61, depois eles reabrem, permitem de novo a briga de galo e vai ser proibido definitivamente em 98. Alguns textos de como foi construído, né, de como foi pensada a história. E, bem, o Wander Antunes faz um belo panorama de toda essa trajetória para fazer a Odisseia de Gonçalo Bombom. Bem divertido, bem interessante, e é isso. Vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos. Bem-vindos a mais o Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento uma edição especial publicada pela editora Tábula do Ultra Boy. É uma criação do Franco de Rosa lá em 82, que agora retorna com um grande elenco na arte, com várias historinhas. São 9 histórias que a gente tem nessa revista, num formato de mangá. Bem, é uma revista que em 82, embora a gente não tenha acompanhado, ainda não tenha acontecido a invasão dos mangás, o Franco de Rosa ele tinha preparado uma história para essa revista Robô Gigante. Tinha que ter, a ideia era que tivesse continuidade, e era um momento onde algumas produções japonesas já tinham chegado no Brasil, já estavam inspirando artistas, e aqui, obviamente, a gente tem uma inspiração do Ultraman, da família Ultraman. Essa primeira história, inclusive, é um resgate de 82, é aquela história publicada em 82, sobre um grupo de adolescentes que está na praia, vê um monstro gigante aparecendo, e aí um desses adolescentes se transforma no Ultra Boy e vai enfrentar um monstro gigante. É interessante, é legal, até pelos textos, pelas falas que vão remeter aos anos 80. Depois a gente tem algumas artes da época e 3 textos na verdade, que eles são redundantes, são 3 textos interessantes, mas esse Ultrapassando Seu Tempo e Ultra Boy e a Divindade do Mangá nada mais é que recortes desse texto da trajetória do Ultra Boy, que é um texto mais completo, falando sobre o personagem. Já aqui tem um primeiro problema editorial, já se bastava essas 2, 3, 4, 5 páginas, porque essas outras são recortes. São recortes mesmo, não é nem resumo. A gente tem trechos inteiros que são repetidos nesse outro texto. Desnecessário, podia ter utilizado para mais arte, para outras coisas, enfim. E aí a partir de então, a gente vai ver histórias inéditas. Primeiro, os Invasores das Estrelas, né? O Maurílio Deniat faz a arte, e essa aqui é inspirada, ou é utilizado o roteiro da segunda edição, que foi feito lá em 82, mas nunca chegou a ser desenhado. Então ele tem uma pegada mais parecida. O Maurílio até tenta emular de alguma forma
O desenho tenta trazer elementos do desenho original para cá. Essa revista, né, essa parte 2, ela já foi lançada em 2018, que foi a primeira vez que que o personagem foi resgatado. E agora nessa terceira vez, além dessas duas histórias, né, as duas originais, a gente tem a participação de vários artistas, o Maurílio mesmo e outros desenhistas, para essas outras histórias que vão se passar em diferentes momentos do personagem, ou do lore, né, da mitologia do personagem, sendo com o próprio Ultraboy, sendo com o avô dele, com outros familiares, outros momentos no tempo. É interessante essa composição, essa forma como foi construída os nove contos, mas ao mesmo tempo eu vejo tanto o texto quanto a arte, eles não me pegam, eles são inconstantes. Eu gostei bastante dessa última, que é o o Arthur Garcia e o Omar Vignoli fazendo os desenhos. Essa e a última, mesmo que também são a mesma equipe, mas todas as outras, exceto a primeira, que eu até entendo o motivo tanto da arte quanto do roteiro, mas que eu acho que é bastante funcional, as outras elas são bobas demais, como se buscasse uma ideia mais infantilizada de roteiro que não condiz com a própria ideia que se passa no resto na proposta de trama. Então, não sei, não me pegou. Os desenhos também acho bem inconstantes, não gostei dos desenhos em geral. O único desenho que eu gostei mesmo, além do original, que eu entendo, né, como que é feito, até as referências, encontro referências dos mangás da década de 70, eu só gostei dessas duas últimas que eu comentei, que tem o Omar Vignoli fazendo a arte final e o Arthur Garcia fazendo os desenhos. Enfim, esse foi o Ultra Boy, né, do Franco de Rosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês, se vocês já leram essas histórias na época que foi lançado, na época que foi resgatado em 2018. O que vocês acham dessa revista? A gente conversa nos comentários. É isso. Até mais e bons quadrinhos.